Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um dia, né? Hoje vamos fazer Jeremias capítulo 23, versículo 1, 2, 3 e 4. Que fala assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vos dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu e mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as estiver afugentados, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas falarão, diz o Senhor. Então Deus está falando que no versículo, Deus fala com firmeza contra os pastores que eram os líderes, espirituais, governantes de Israel, por não cuidarem do seu povo. E Deus anuncia o juiz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo. Estes líderes estavam conduzindo o povo ao erro e à idolatria, em vez de guiá-los no caminho do Senhor, né? Então esse é o versículo 1, que os pastores estavam desviando as ovelhas, né? Estavam levando elas por caminho, as ovelhas para o caminho errado, é o que Deus está falando. E estava indo atrás de idolatria, né? Então, Deus está falando, ai desses líderes que estavam conduzindo o meu povo ao erro da idolatria. E o versículo 2, o Senhor declara que vai cobrar deles a responsabilidade por terem afastado o povo e não o terem cuidado, né? Deus vê a negligência e promete a justiça nos líderes que, em vez de levar o povo, as ovelhas, né, para ouvir a palavra do Senhor, né, não, eles levaram o povo para o caminho errado, estavam conduzindo as ovelhas, estavam afugentando as ovelhas, estavam afastando as ovelhas, né? Cadê os líderes espirituais? Eles estavam fazendo tudo de errado e Deus está falando. Deus anuncia, ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas e afugentam as minhas ovelhas. É o que ele está falando no capítulo 1 e 2, que quem está na liderança lá em cima está desviando o seu povo. Isso acontece desde antes até hoje, né? Que ele está falando do tempo de Israel, né? E até hoje é o que está acontecendo. O povo não está falando na palavra do Senhor, dentro da Bíblia, que é o que Deus quer que faça. Fala dentro da minha Bíblia, as minhas palavras, que está aí, ó. É só ler e falar para o povo, né? E o terceiro versículo, Deus promete restaurar o rebanho, reunindo suas ovelhas, o povo de Israel que estavam espalhados por causa do pecado, né? E do exílio. Ele mesmo cuidará delas e fará com que elas prosperam novamente, porque as ovelhas de Israel estavam espalhadas por causa do pecado, né? E Deus fará com que elas se ajuntam novamente. Deus cuidará delas e fará com que elas prosperam, se movimentam, né? Novamente, porque estavam todas espalhadas. Deus mesmo vai fazer o serviço, Deus vai ajuntar as ovelhas dele. Porque o que os líderes que estão na frente fez? Ele espalhou as ovelhas com idolatria, com palavras que não era para ter falado, né? Porque nós temos dentro da Bíblia, dentro da
antigamente era a escritura, né, que eles liam. Hoje nós temos a Bíblia, então Deus quer que fala dentro da palavra dele, né? É o que já está tudo escrito aí, é só falar, porque tem multidões de gente precisando da palavra dele. Então ele quer que fala dentro da palavra dele. Não faça idolatria, não espalhe as suas ovelhas, não afugenta, né, como está falando aqui na Bíblia. E o versículo 4, o Senhor diz que levantará novos pastores, líderes fiéis, que guiarão com amor, com sabedoria, porque os líderes não fizeram isso, né? Eles que estão tomando a frente, eles deveriam ter feito cuidado das ovelhas com amor, com sabedoria. Não, eles espalhou as ovelhas com mentiras, com idolatria, né? E é o que Deus abomina, Deus não aceita. E o povo viverá sem medo e com segurança. Deus está falando que Ele vai arrumar novos pastores fiéis, líderes fiéis a Ele, que guiarão com amor, com sabedoria. Porque o que estão lá estão falando mentira, não está falando na palavra dEle, está afugentando, está deixando as ovelhas com medo, né? E estão espalhando as ovelhas. Deus não aceita isso. Mesmo quando os líderes falham, Deus não abandona o seu povo, né? Ele é o verdadeiro pastor, ele cuida, ele restaura e levanta pessoas fiéis para guiar o rebanho no seu caminho, né? Porque o rebanho estava espalhado. Então Deus vai levantar líderes que sejam verdadeiros, que sejam cuidadosos, né? Que tem amor, que tem sabedoria, que vai levar no seu caminho, não espalhar, não levar para o lado errado, né? Falar fora da Bíblia, que está espalhando as ovelhas, está afugentando, deixando elas com medo. E Deus quer uma pessoa que dê segurança para elas, que dê sabedoria, que trate com amor e fala dentro da sua palavra. Ai desses pastores espirituais que estão lá em cima, no púlpito, falando, em vez de falar da sua palavra, estão falando de outras palavras, que não está falando nada a ver com Deus, né? Que Deus vê tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então, o povo está esquecendo que Ele vê tudo, cada detalhe. Então, esses líderes espirituais, eles têm que voltar a falar da palavra do Senhor, não desviar do que está dentro da Bíblia, que está dentro dos mandamentos, da Escritura de Deus. Então, Deus está falando, Deus está muito bravo. Então, desde o tempo de Israel já vem acontecendo isso. E hoje continua a mesma coisa. Deus vai vir. Vai passar, como diz a navalha aí, né? Ele vai cortar muita gente que está falando fora da palavra dele, que está maltratando as ovelhas, que não estão tratando com amor as ovelhas. Ele vai pôr pessoas no lugar, sábias, pessoas de sabedoria, pessoas com amor, né? Então é o que Deus está falando nesses 4 versículos. As pessoas que estão lá em cima, os líderes espirituais, têm que falar a verdade, falar do Deus vivo, aquele que nos socorre, aquele que quando a gente está na pior, quem nós corremos para pedir socorro? É o Senhor. Então é esse que Deus quer que fala. Esse Deus vivo, esse Deus que tira a gente do fundo do poço, esse Deus que guia a gente no dia a dia, está na nossa presença. É isso que Deus quer que fala. Que as pessoas entrem em oração, que está precisando de muita oração, que ajoelhe, né? Agradeça pelo dia, pelo amanhecer, pela noite, né? Deus está aí, Deus está ouvindo cada ovelha. Deus não está com as mãos encolhidas, Deus está aí para socorrer. Todas as vezes que nós pedimos socorro, eles estão aí na nossa presença para nos dar socorro. O que Deus está falando nessa palavra, irmãos, que eu entendo, sobre esses 4 versículos, que ai desses pastores, ai desses líderes. Então, gente, quem estiver fazendo coisa errada aí,
nas igrejas, que volte a falar da palavra do Senhor, que volte a falar sobre as suas escrituras, falar dentro da Bíblia, a sua palavra, porque está aí para ler e falar para o povo, que o povo está precisando, tem muita gente precisando. Amém, irmãos? Hoje é o que eu entendo e é o que eu tenho para falar para vocês. Eu explico do meu jeito humilde, porque é do jeito que eu sei falar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenha um dia aí abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus.